Graça e paz, queridos, amados irmãos, hoje é um dia muito especial. Nós estamos aqui no cenário de cinema, irmãos. Eu gostaria que vocês contemplassem essa natureza a qual Deus, nosso Criador, deixou para nós. E nós estamos hoje para falar algo sobre muito especial. O livro de 2 Reis, capítulo 4, a partir do verso 18, que fala a história do personagem chamado Geazim. O tema da nossa palestra nesta manhã está relacionado a cajado, o bordão na mão errada não pode coisa alguma. E o que me chama a atenção nos nossos dias é que tem tantas pessoas que estão com bordão que não é dele. Então a gente está falando um pouco para chamar a sua atenção desse personagem, Geazim, que tinha tudo para ser uma pessoa bem-sucedida, porque nada melhor a gente andarmos com pessoas de Deus. Geazim não estava andando com qualquer pessoa, estava andando com o maior profeta do seu tempo. E ele literalmente era para ser o sucessor de Eliseu, porque após a morte de Eliseu, Geazim tinha que dar continuidade à tua história. Mas para mim falar sobre isso, para vocês entenderem essa história, eu gostaria de voltar um pouco quando o Eliseu, todos os anos, ele subia para sacrificar a Deus. Eu creio que estava passando numa fazenda e aconteceu algo extraordinário. Quando ele passou, a sunamita contemplando ele, eu acho que ela estava dialogando com o teu esposo. Vamos construir um quarto e nesse quarto vamos botar uma cama, um candeeiro e uma mesa para este homem de Deus. Toda vez que ele for sacrificar a Deus, ele vai parar nesse quarto e vai ali fazer um descanso. Ele vai refazer suas forças. E o servo de Deus ficou tão grato com a ação da sunamita que ele perguntou para Geazim: porventura falta alguma coisa na vida desta mulher? Ele queria abençoá-la, queria restituir. Na necessidade, quando você planta na vida de um servo de Deus, há uma possibilidade muito grande de você receber uma recompensa. E Geazim foi lá, investigou por alto a vida dessa sunamita, e ele chegou para ele dizer: olha só, esta mulher é rica, não falta nada na vida dela, porém ela não tem filho. E o profeta, cheio de Deus, ele foi até a sunamita e disse: olha, daqui a um ano você dará à luz a um filho, e Deus está abrindo a sua madre. E a sunamita até brincou com ele: não brinca comigo. Talvez quando ela falou isso, ela desejava tanto ser mãe. E quando ela estava diante de Deus, tudo é possível para aquele que crê. Livro de Lucas, capítulo 1, versículo 37. Para Deus nada é impossível. E assim sucedeu. Passou-se um ano, a sunamita engravidou, deu à luz um jovem. E um jovem menino, a qual certa feita estava com seu pai no campo. Eu sei que estava auxiliando seu pai. Não sei qual atividade que ele operava. Mas aconteceu algo tremendo. No meio daquele trabalho todo, ele sentiu uma forte dor de cabeça. Eu creio que ele procurou seu pai: pai, minha cabeça está doendo, não estou me sentindo bem. E o pai dele orientou para levar ele para ter a sua mãe. Mas a Bíblia diz que chegando lá, aquele jovem, aquela criança, faleceu, morreu, irmãos. E a mãe do menino, sem pensar duas vezes, a Bíblia diz que ela carregou o seu jumento e foi atrás da solução. Primeiro, o que me chama a atenção nesse texto, que a sunamita não pediu nada. Livro de Provérbios, capítulo 26, diz que a bênção de Deus não gera dor nem sofrimento. Tudo que Deus botar no seu caminho é para a sua edificação. Quando ela simplesmente recebeu a dádiva de ser mãe, ela não pediu para Deus, mas Deus, quando você planta na casa do Senhor, Deus tem prazer de realizar aquilo, até que você não pediu. Só que a bênção que Deus tinha concedido àquela mulher veio a óbito. Em outras palavras, que me chama a atenção desse texto também, toda a promessa que Deus prometeu para você, apesar que Deus colocou nas tuas mãos, que Deus deu para você, ela corre o risco de ir embora. Em outras palavras, a sunamita teve um filho que ela desejava muito, mas aquele filho morreu. Quantas pessoas dos nossos dias atuais que recebeu uma promessa de Deus, mas a promessa está desfalecendo. Ela está perdendo aquilo que Deus colocou no caminho dela. Mas assim como essa sunamita, se foi Deus que te deu,
não aceita a perda, ainda que seja até a morte. E a sunamita foi até o profeta que representava o próprio Criador na terra. E quando ela subiu no seu jumento, foi até o profeta, e ela estava ansiosa para chegar diante do profeta, porque ela sabia que aquele profeta realmente Deus operava. Mas, quando ela chegou diante do profeta, o Geazim foi diante dela, e felizmente ela foi até Geazim, e quando ela chegou diante do homem de Deus, ele perguntou para ela: vai tudo bem? Coisa tremenda, irmãos. A mulher tinha perdido um filho, tinha perdido a promessa. Ela poderia estar deprimida, chorando, angustiada, triste, mas ela falou: tá tudo bem sim, homem de Deus. Mas ela tinha perdido aquilo que ela tinha mais apego, que era o seu filho. E ela contou para Eliseu que eu não pedi nada, mas Deus me deu. Quantas pessoas que não pediu, mas Deus colocou no teu caminho. Não aceita a perda, não aceita a derrota. Se posiciona como essa mulher, porque a morte bateu na porta dela, mas ela foi até onde estava a solução, diante de Deus. E Eliseu, sentindo comovido com aquela mulher, e ele, sem tosquenejar, ele pegou o seu cajado e colocou na mão do Geazim, que era o teu servo. Geazim, vai lá na minha frente e vai lá, coloca o cajado sobre o menino vai voltar à vida. Coisa tremenda, espetacular, irmãos. Eu estou contemplando aquela cena, a ansiedade de Geazim de fazer aquela operação, e ele pegou aquele cajado do homem de Deus com toda a confiança e partiu e foi com toda a sua força, enfim. Mas chegando até o local, a Bíblia relata que ele colocou o cajado sobre o menino e o menino não se aqueceu, não voltou a respirar e continuou morto. Ficou até mais frio porque ele encostou o cajado. O que me chama a atenção hoje, quantas pessoas nos nossos altares que recebeu o cajado, mas está usando o bordão de alguém. Muitas das vezes aquilo que Deus deu para um homem é para ele. Porque existe duas situações. Existe um homem levantado por Deus e existe um homem levantado pelo homem. Só o homem que é levantado por Deus, a palavra dele não cai por terra. Eliseu foi levantado por Deus. Deus tinha compromisso com ele, porque ele tinha um coração santificado. Mas Geazim andou um bom tempo andando com o homem de Deus, mas tinha um coração corrompido. E quando ele botou o bordão sobre aquele jovem mancebo e não houve resposta, quantas pessoas nos nossos meios, nos nossos dias atuais, estão botando o bordão, estão botando o cajado e não está acontecendo nada. O problema não está no cajado, mas está em quem está operando esse cajado. Só que eu creio que ele estava todo animado, que ele ia botar o cajado, a criança ia ressurgir. E não aconteceu nada. O que aconteceu, irmãos? Ele ficou frustrado. E hoje a gente vive uma geração de pessoas frustradas, porque está usando o bordão, está usando o cajado de alguém, mas não está havendo mudança nenhuma. Só que ele voltou até o homem de Deus e contou a situação toda. Irmãos, onde Deus está, alguma coisa tem que acontecer. E nos últimos dias Deus tem levantado profeta na terra. Eliseu, retomando o seu cajado, que eu creio que era uma vara que representava o cajado. E quando ele chegou no ambiente, a Bíblia diz que ele deitou sobre o mancebo e aqueceu o corpo do menino, e ele voltou a receber vida no nome de Jesus. Que eu venha entender com isso tudo, que o bordão na boca de pessoas erradas não muda nada, não muda a história de ninguém. Mas quando você está diante de um profeta, de um servo de Deus, o milagre é consequência. Porque o poder não está no bordão nem no cajado, mas está na santidade do compromisso, na entrega do servo de Deus vivo. Que Deus possa edificar a tua vida, que você não possa ser estimulado a buscar socorro. Enquanto Geazim existe hoje nos altares da igreja, no meio do corpo de Cristo, mas ainda existe homens fiéis
que tem peso na tua palavra, que tem compromisso com Deus, que tem vida de santidade, de oração, de sacrifício, de jejum, e quando ele abre a boca, alguma coisa acontece na terra do vivente. Que Deus possa edificar a sua vida, amém? Seja edificado pelo poder do nome de Jesus. Compartilhe esse vídeo. Você que não faz parte do nosso canal, se inscreva, ative o sininho para receber o nosso trabalho, no nome de Jesus. Eu quero me despedir de vocês agora mostrando esse cenário aqui, a Paralisílico, cenário maravilhoso de cinema, irmãos. Que Deus possa abençoar vocês. Aleluia.